Boa noite, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Vamos dar continuidade aí a esse trabalho de propagação, de informação e descobertas que todos nós estamos realizando. A Bartira pergunta sobre a alimentação, sobre a questão do mel e do pólen e também sobre a descristalização da pineal. A questão da pineal, a orientação que nós temos é a desintoxicação, de modo geral, já ajuda bastante. Mas a alcalinização do corpo também já ajuda. Ingerir muito limão todos os dias, não precisa usar açúcar, adoçante, nada. Limão puro com água todos os dias é muito importante. Agora, para descristalizar os cristais de apatita que calcificam a glândula pineal, o importante é a gente ingerir 3 vezes na semana cebola crua com mel. Você pode picar a cebola ou cortar ela em rodela, colocar mel em cima, mel orgânico principalmente, e ingerir cebola com mel. E juntamente com isso, o suco de limão natural. Isso vai ajudar muito na questão da glândula pineal. Agora, a desintoxicação alimentar como um todo já ajuda também. Com relação ao mel e o pólen, as mulheres têm que tomar um pouco de cuidado na ingestão do pólen. Tem que ser uma medida menor que a dos homens, tá? Mas é aquela medida que nós passamos no vídeo mesmo, aquela quantidade diária. Já vai ajudar muito na nutrição celular, na saúde, da imunidade. O pólen é o alimento mais rico, de aminoácidos que nós temos na Terra. Só que tem um porém, ele aumenta muito a testosterona, e regula muito a questão da falta de testosterona nos homens. Por isso que as mulheres têm que ingerir metade, uma quantidade bem menor de pólen para não dar um pico de testosterona e desregular os hormônios, tá bom? Essa é a orientação. Gostaria de saber, a Cristiana pergunta, se os parceiros já falaram a respeito da energia vril e se é possível acessá-la aqui no primeiro anel. Resumindo, a energia vril tem a ver com a energia vibracional ativa, ligada à energia de Kundalini, à energia taquiônica, que é a fusão de todas as emoções numa única frequência maior. Então a energia vril foi manipulada no passado por grupos, era um conhecimento de antigas sociedades secretas que vinham de outras tradições muito mais antigas ligadas ao Tibete, conexões que existiam com civilizações muito antigas que tinham contatos com os seres dimensionais. Agora, esse conhecimento foi um pouco distorcido e hoje essa energia vril, ela pode ser entendida como esta frequência, essa energia que é manipulada através da nossa aceleração vibracional e que os dimensionais que têm alma podem manipular e gerar essa frequência. Nada mais é do que a própria energia gerada pelas grandes pirâmides também, as máquinas quânticas que geram energia taquiônica ou energia transmutativa, que auxilia a gente em todos os sentidos. É o que era sempre buscado, esse desenvolvimento pelos antigos sábios do passado, místicos, mestres da antiguidade, que queriam ter esse conhecimento, como manipular essa energia para se tornar super-humanos. Esse era o grande segredo que ficou oculto da humanidade. E alguns grupos tinham esse conhecimento, pessoas que estavam ligadas ao poder mundial buscavam esse conhecimento também, mas a gente sabe que é um segredo, uma energia muito velada e que poucos tiveram acesso a ela. Não estou mais fazendo meditação, e você falou no decreto da luz vermelha. Onde podemos pesquisar? Não existe informação sobre isso, tá? E não é questão de decreto da luz vermelha. Nós temos que manipular a nossa energia vibracional ativa, que é a nossa energia de vibração vermelha, que tem a ver com a energia de Kundalini, a energia que nós temos que direcionar para o nosso frontal. Então nós não precisamos mais fazer decretos, orações, pedir proteção, ajuda para seres, para a energia de Saint-Germain, chama violeta. Tudo isso, gente, já passou. Foi de um outro estágio, de um outro período, que a humanidade estava precisando desse impulso evolutivo. Agora estamos num novo ciclo. As cores, a energia da chama trina também não é aquela. Estamos em outro momento. E a energia vermelha é a frequência mais ativa hoje para que a gente possa manipular as energias mentais. Nós não precisamos trabalhar com a energia violeta, porque mexe com o astral, com a energia da transmutação astral, espiritual. Nós temos que trabalhar a energia transmutativa mental, física, agora, para justamente acompanharmos o momento de transição e aceleração da Terra para a nossa transmutação física. Esse é o foco agora. Então, esse processo todo de fazer oração, meditações passivas, isso tudo foi para um período de 5.000 anos, em épocas muito remotas, para aquele momento do sistema Terra. Hoje estamos em outro momento, as coisas mudaram.
Estamos num novo ciclo, então a frequência é outra. Aquilo foi transmitido para aquele povo, para aquela época. Hoje estamos num momento totalmente diferente. É verdade que a criança abortada fica obsediando a mãe quando não foi permitida reencarnar? Não, isso não acontece não. Esse tipo de obsessão não procede. É que o espírito que estaria para reencarnar, ele continua esperando a oportunidade naquela mesma mãe. Tá? Não é que ele fica obsediando a mãe, não. Ele fica acompanhando o processo daquela mãe e, por ele ter sido abortado, ele espera uma próxima oportunidade para poder reencarnar ali através da mesma pessoa. Isso acontece sim, tá? Mas não é algo negativo, não. Ele não fica ali causando um problema emocional para a pessoa. Não, pelo contrário, ele quer que a pessoa fique bem, que a pessoa se liberte dessa ideia de aborto, de culpa, para justamente gerar uma nova frequência, uma nova oportunidade para aquele mesmo espírito possa reencarnar, ter uma nova chance. Então, de fato, o espírito escolhe geneticamente os pais que vão oferecer para ele aquela linhagem vibratória, genética, dimensional que ele precisa para reconstituir o seu corpo novamente, através da reencarnação. Então não é obsessão espiritual, é apenas um acompanhamento, é como se fosse uma pendência que fica e aquela entidade, aquele espírito, aquele ser vai esperar o momento certo, possivelmente com a mesma mãe. Tá? É isso que acontece. Saberia dizer quem está por trás do Trump? Sim, é uma das facções dos Anunnakis que querem ajudar a humanidade, tá? É o grupo do Enki, ou Ea, antigamente nas tábuas sumérias, né? Que era conhecido como Enki, o deus das águas, ou Ea, tá? Filho de Anu, irmão de Enlil. É um Anunnaki, mas que há milhares de anos está colaborando com a humanidade em parceria com as 49 raças. Mas ele está sozinho nessa luta. Esperamos que ele tenha novos aliados, né? Para poder colaborar nesse conflito que está tendo aí com o governo do caos, com os outros Anunnakis que estão lutando contra ele. Se não fosse o Enki, se não fosse ele atuando por trás de alguns governantes na história da humanidade, a população já estaria dizimada, né? Nós já estaríamos perdidos aqui. Então, graças a ele, que também é um Anunnaki poderoso, né? E faz parte do governo oculto, da elite mundial, ele tem a intenção de colaborar com a humanidade. Então, ele fica por trás do Trump, de alguns outros presidentes, de líderes mundiais, durante a história aconteceu isso, né? E ele tenta ajudar. Em contrapartida, outros líderes mundiais de outras facções, com outros Anunnakis, outros grupos por trás, não querem colaborar com a humanidade, querem atrasar a evolução do ser humano e ficam lutando contra as intenções positivas deste clã que é ligado ao Enki. Agora eles estão lutando de novo, né, para ver quem vai conseguir manter-se no poder. Então vamos ver o que vai acontecer. Vocês já têm alguma informação a respeito do próximo golpe do GO, do governo oculto? Ouvi dizer algo sobre satélites e imagens que aparecerão no céu para enganar as pessoas. Isso procede? Sim, Jéssica. Eles já têm esse plano há algum tempo, né? Que é o projeto Blue Beam, de soltar algumas holografias, imagens no céu, criar algumas situações artificiais, usando inclusive satélites. O Starlink da SpaceX foi uma das tentativas, né? Eles vão tentar mais vezes isso, mas as 49 raças não deixam isso acontecer. Tá? Tanto é que os Starlinks foram derrubados aí bastante, né? Muitos Starlinks foram pulverizados no céu e caíram aí, né? As 49 raças derrubaram quase todos eles. E eles querem continuar assim esse plano, tá? Para enganar a população com algumas imagens falsas, alguns fenômenos artificiais que vão acontecer no céu, e manipulação climática também, e também para soltar ondas eletromagnéticas que vão atuar na saúde do ser humano, como se fossem tecnologias que eles vão deixar aí, como se fossem satélites, mas não são satélites, são tecnologias, são armas, tá? Armas que soltam ondas eletromagnéticas, ou melhor, pulsos quasares, que eles chamam, para afetar o nosso corpo, nossa mente, nossa saúde, nossa energia, inclusive gerar doenças e tumores cancerígenos no ser humano. Tá? Então eles soltam isso, além das armas químicas, né, dos chemtrails e outras coisas mais que eles ficam minando a população com essas tecnologias, com ondas de rádio, com várias outras tecnologias. Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá?
Mas graças que temos as 49 raças para nos ajudar. Se não fosse eles, né, para estarem monitorando o céu, dando todo esse suporte, nós já estaríamos realmente praticamente dizimados por esses ataques que eles fazem. Agora, com relação a essa tecnologia do Blue Beam, eles não vão conseguir não, tá? Porque é muito artificial, poucas pessoas vão se enganar, vão se iludir com isso. Porque na hora certa, os nossos amigos vão se manifestar realmente no céu e ninguém vai ter dúvida da presença deles, tá? Ninguém vai ter dúvida. Um mês atrás, acordei sufocado, paralisado, com uma silhueta de um ser com o crânio alongado em cima de mim. O que seria isso e por quê? Quando a gente está numa frequência um pouco baixa ou oscilando nossa energia, a gente abre nosso campo para o mundo espiritual, astral, tá? E nesse plano, nessa frequência baixa, existe uma faixa ali que se a gente não vigiar, a gente não cuidar da nossa saúde, da alimentação, dos exercícios físicos, não acelerar a nossa frequência, aumentar a nossa vibração, nós vamos ficar ali sendo influenciados e atacados por algumas energias, por algumas presenças, que neste caso aí podem ser tecnologias holográficas manipuladas pelos Anunnakis no plano espiritual. Eles criam, vamos dizer assim, entidades artificiais no plano espiritual da Terra, no umbral, vamos dizer assim, nessa frequência mais baixa, que não é no segundo anel, é aqui no primeiro anel ainda, e tentam interagir com a gente no momento do sono. É isso que causa na gente pesadelos, sonhos, esses ataques, essas sensações aí. E essas tecnologias que os Anunnakis criam não são entidades, não são demônios, não são seres que estão vindo obsediar e atacar a gente, não são extraterrestres também não. São coisas artificiais criadas por eles, tá? E eles manipulam, às vezes até o nosso sonho, através da glândula pineal. Eles têm acesso a essa frequência astral, ao nível alfa. Quando a gente está em alfa, a gente fica totalmente vulnerável às tecnologias dos Anunnakis, tá? Então, viagem astral, sonhos, pesadelos, essa sensação de estar sendo sufocado, que está sendo observado, que tem alguém em cima de você, aquela história dos íncubos e súcubos, né? Também tem a ver com isso. São energias, são forças manipuláveis no astral. A gente pode chamar de forças involutivas, tá? Que são facilmente manipuláveis no plano espiritual. São energias que se moldam dentro das tecnologias que os Anunnakis têm. Muitas vezes criando essa situação aí, como se a gente estivesse sendo atacado, visitado por extraterrestres do mal, por seres demoníacos. Tudo isso não tem nada a ver com a realidade. É a gente que está vibrando numa frequência baixa e entra nessa sintonia que eles atacam a gente com essas forças. Por isso que nós temos que nos elevar. Nós temos que sintonizar numa frequência alta. Temos que sair do astral. Não podemos mais continuar vibrando no plano astral, no plano espiritual da Terra. Temos que subir, acelerar nossa vibração para interagir no mental dimensional, nos níveis acelerados, tá? Para a gente não ser atacado por essas energias, por essas forças aí. Por isso que o banho alquímico é importante, né? As ativações, os treinamentos dimensionais, tudo isso é importante, porque isso vai fechando o nosso campo energético, nosso campo biomagnético, a aura, né? As 7 camadas da aura ficam protegidas, a última camada da aura, que é a 7ª, fica prata, e a gente consegue se proteger dessas entidades, dessas forças, dessas tecnologias aí que os Anunnakis manipulam no plano espiritual. A gente tem que se afastar disso daí e cortar essa frequência. Por isso que é importante não usar drogas, não fumar, não beber, não se alimentar com coisas muito pesadas, né? Não deixar as emoções perderem o controle, porque senão você oscila e baixa a sua frequência. Entra em depressão, entra no quarto caminho e começa a vibrar em alfa, em teta, em delta e assim por diante. E você vai ficando vulnerável, aberto, totalmente controlado e manipulado pelas forças espirituais da Terra. Então temos que sair fora disso daí. Temos que estar vibrando em beta, acima de beta, em gama e no mental superior acelerado. É isso que a gente tem que buscar.
sair desses níveis baixos e vibrar acima de 30 Hz, 30 ciclos por segundo de atividade cerebral, tá? Esse é o nosso objetivo. Se a gente não quiser sofrer influência espiritual, tem que ser isso. Temos que mudar completamente a nossa frequência. Tânia pergunta, todo dimensional é paranormal? Sim, todos são paranormais, em potencial, mas nem todos desenvolvem as suas habilidades, né? Cada um traz as suas habilidades em potencial e pode desenvolvê-las. Agora, todos têm, sim, como dimensionais, a frequência das habilidades, das paranormalidades, né? Da frequência de super-humanos para serem desenvolvidas. Agora, é importante a gente não deixar isso nos iludir, porque essa questão de paranormalidade, de ser super-humanos, né, de atingir certos poderes mentais, isso não pode ser conduzido pelo ego, pela ambição, ou pela necessidade de nos sentirmos poderosos, né, importantes, porque foi justamente isso que fez a gente cair no passado. Lá atrás, foi justamente a nossa paranormalidade, que foi usada de forma errada, fez com que a gente perdesse nossas habilidades. Elas foram desativadas porque nós fizemos coisas erradas. Nós fomos levados pelo ego, pelo sentimento de poder, né, de sermos melhores e dominarmos os outros com nossas habilidades. Isso não pode acontecer. Então, o mais importante agora é desenvolver a consciência, trabalhar, né, a consciência, para a gente ter o equilíbrio emocional, para não se perder novamente com a nossa paranormalidade, que pode ser reativada. No momento certo, cada um, dependendo do seu nível de consciência, poderá ser ativado e despertar suas habilidades. Mas isso não depende de nós, não. Depende dos nossos amigos liberarem essas ativações para que a gente possa desenvolvê-las, né? Então, ninguém que fica com ambição para ter poderes vai conseguir ter poder, não, tá? Podem achar o que for, mas ninguém vai desenvolver nenhuma frequência de paranormalidade se a intenção for pessoal, tá? E não for ajudar a humanidade. Se for movida pelo ego, todos vão continuar como estão. Ninguém vai receber nenhuma ativação paranormal, tá? Então, para nós atingirmos essa frequência, não podemos ter essa necessidade, essa ambição do ego em ter poderes, tá? Podemos tomar o limão com o bicarbonato de sódio? Sim, 3 vezes na semana e uma quantidade muito pequena de bicarbonato de sódio, tá? Com limão espremido a 300 ml de água, tá? A quantidade de bicarbonato de sódio tem que ser bem baixa, tá, pessoal? Para não dar problema de pressão, tá? E vejam, quem tem problema de pressão, não use o bicarbonato de sódio, tome só apenas o suco de limão. Não precisa ser todo dia, 3 vezes por semana já está bom. É possível que pessoas depressivas sejam dimensionais, por não se sentirem bem no mundo ou com as pessoas, até convive, mas não cria vínculos duradouros? Sim, é normal isso acontecer entre os dimensionais, né? Porque eles se sentem estranhos, né? Antissociais, eles não conseguem interagir muito, até eles despertarem, tomarem consciência de quem são, eles se sentem assim, meio fora de contexto no mundo, não conseguem se encaixar nos padrões comuns de sociedade, de família, de interação, né? Então eles acabam ou forçando papéis falsos para se enquadrar no mundo, ou acabam se revoltando, entrando em depressão, se isolando da humanidade, né? Isso acontece muito, e as religiões estão aí para aprisionar essas pessoas que querem se isolar do mundo, né? Elas estão ali com a boca aberta, esperando para abocanhar as pessoas, os dimensionais, que estão em fuga da realidade. Agora, tem dimensionais que estão perdidos completamente, né? Assim, na vida, envolvidos com o sistema, com as religiões, com a mídia, com a fama, com vários caminhos aí desvirtuados, né? Buscando um sentido, buscando uma identidade falsa para que eles possam trazer um pouco de sentido para aquele sentimento oculto que eles têm de que são importantes, têm que fazer alguma coisa, né? Mas como eles não encontraram a missão deles, eles tentam fazer isso através do caminho do ego. E através do ego, eles se perdem totalmente numa falsa noção de poder, de serem dimensionais, de terem algo importante para fazer para eles mesmos, né? E não para a humanidade. Então, temos que tomar muito cuidado com o nosso ego, os dimensionais, né? Porque
O dimensional tem muito mais ego do que o planetário. O planetário, ele chega a ser um pouco mais ignorante, né? Ele não tem tanta maldade assim, porque ele não tem tanto ego, ele não quer ser importante, ele não quer ser líder, ele é simplesmente um escravo manipulado. Ele gosta de ser submisso a quem tem ego, aos dimensionais. E os dimensionais gostam de manipular e controlar os planetários. E os Anunnakis adoram que os dimensionais se tornem instrumentos de manipulação e de controle dos planetários. Então, nós estamos aqui não para prejudicar e manipular e controlar os planetários, nós estamos aqui para justamente desmantelar os Anunnakis, o sistema, o governo oculto, que está tentando usar os dimensionais, usar a gente como massa de manobra para controlar a humanidade planetária. Então, nós dimensionais estamos ajudando os Anunnakis, o governo oculto, a perpetuar esse sistema de controle mundial. Então, nós temos que mudar. Os planetários vão continuar como eles são. Nós temos que fazer a nossa parte e fazer o movimento contrário contra aqueles que nos manipulam. O dimensional que tem a frequência cerebral mais acelerada fica impossibilitado de ter contato com o plano espiritual, ou pelo menos dificulta esse contato. Ele não fica impossibilitado, ele fica no controle da situação. Antes, ele fica aberto e vulnerável, né? Todos os seres humanos numa frequência baixa ficam com o campo aberto. Então ele sofre influências, ele é manipulado, ele é influenciado por obsessores, por entidades e tudo mais. Quando a gente acelera e aumenta o nosso campo, a gente fecha e abre quando quiser. É como se nós deixássemos a porta da nossa casa e a janela aberta, escancarada, para qualquer um entrar. A partir do momento que você acelera, você fecha a janela, você fecha as portas e abre quando você quer. É totalmente diferente. Então você tem o controle da sua energia, né? Então você não fica impossibilitada, você fica no controle. Abre quando você quer. Existe a possibilidade da nossa placa física ter sido destruída? Não, Ivana, não existe. Nossa placa não pode ser destruída, tá? Não existe isso, não. Ela está preservada e muito bem guardada. Na mais alta frequência vibracional, quais sentimentos são infundidos no pensamento instantaneamente? Através do seu centro emocional. A frequência da alegria, a frequência do amor, a frequência da harmonia, a frequência da paz, do equilíbrio, a frequência do discernimento, da consciência, da união. Todos alcançam um nível de consciência de que tudo é parte da mesma energia maior. Então, nós temos a compreensão de um todo e não apenas das partes. Esse é o sentimento principal quando as emoções são unificadas e atingimos a frequência mais alta, né? Nós nos sentimos parte de tudo e de todos, e todos são vistos como uma única frequência, um único ser em evolução. Ou seja, todos somos parte da energia suprema do casal criador, né? Estamos dentro do universo dele, todos evoluindo para a mesma direção. Quando a gente compreende isso, na mais alta frequência, nós atingimos essa compreensão do amor. O que é o amor? É uma frequência de união plena. Não união com uma pessoa. Não é que eu amo apenas uma pessoa. Se eu amo apenas uma pessoa, isso não é amor. O amor se expande para tudo que existe, para tudo que foi manifestado. Todas as criaturas vivas. Quando nós sentimos essa empatia, essa conexão, essa união, como se todos fossem parte de mim, ou de vocês, ou de todos nós estamos na frequência do amor universal, né? Que não é algo mental, intelectual, ou apenas uma palavra da boca para fora. Não, é um sentimento genuíno de unicidade e de fusão com todas as coisas, né? Todos somos um realmente, mas não porque falamos aí dizendo namastê, todos somos um, né? Não, nada disso. Isso é apenas maionese mental das pessoas, né? Na verdade, o sentimento está intrínseco à nossa experiência de vida, né? Não é a palavra que vai manifestar o amor, e sim a atitude, o sentimento, a compreensão, né? O estado de ser da pessoa. É totalmente diferente. OVNIs que estão aparecendo em alguns locais são manipulação do governo oculto, e as naves
se referem somente a extraterrestres? A maioria das naves, tá, que estão aparecendo no céu são das 49 raças, praticamente todas. Tá? Quando são manifestações luminosas, são dos nossos amigos dimensionais. Quando são naves com tecnologia física, tá, que dá para ver metal, né, aquela coisa bem primitiva, são tecnologias dos Anunnakis. Como, por exemplo, os Starlinks, né, que eles soltaram no céu aí. Então, essas manifestações de luzes que aparecem, com certeza são naves do bem, tá? Não fazem parte do governo oculto, não. Agora, existem sim tecnologias aéreas ligadas ao governo oculto, mas são muito, muito primitivas e muito inferiores, né, a essas das 49 raças, que são muito mais além. O que aconteceu no Quinto Anel para que os Anunnakis precisassem vir para cá? A qualidade de vida deles no subterrâneo é boa? A qualidade de vida deles não está boa, tá, no subterrâneo. Eles estão passando por dificuldades, inclusive estão ficando até deformados devido às condições do primeiro anel. Por que que eles vieram para cá? Do Quinto Anel para cá? Eles estavam em busca do ouro da Terra, aqui do primeiro anel, fazer mineração, porque o ouro, eles descobriram, né, que o ouro ajudava no prolongamento da vida deles, fazia com que eles conseguissem permanecer vivos, rejuvenescidos e não morriam mais. Então eles vieram para cá, se estabeleceram aqui com esse interesse de prolongar a vida deles e terem essa continuidade do tempo de vida. Então é isso que aconteceu. Depois de um tempo eles não conseguiram mais voltar para o Quinto Anel e estão aqui até hoje, muitos deles, né? E estão passando por dificuldades agora. Apesar de terem prolongado a vida deles, né, com vários mecanismos que eles descobriram, agora eles estão morrendo de medo de morrer. Estão apavorados, né, e querendo voltar para o mundo deles. Mas eles precisam sobreviver. Como que eles vão conseguir manter essa sobrevivência? Aí depende do acordo que eles vão fazer com o grupo que está acima deles, né? E agora eles vão ter que se entregar, abaixar a cabeça e falar, bom, realmente, para a gente ser ajudado, nós temos que colaborar com aquele grupo que está acima de nós. É isso que vai mudar o sistema. Eles já perceberam que eles vão ter que entregar as armas, né? Abaixar a guarda e desistir dessa luta, senão eles vão morrer. Então eles não querem morrer. Então muita coisa vai acontecer. Alguns grupos estão lutando ainda para resistir a esse processo, justamente porque eles sabem que vão morrer, né? Então eles estão querendo ter atitudes de suicidas, né, kamikazes, para prejudicar a população. Por isso que a gente está nesse momento com esse caos aí no mundo todo, né? Se ficarmos na roda de Sansara por milhares de anos, tivemos muitas famílias, como fica isso quando transmutarmos? Reconheceremos esses familiares em algum momento? Imediatamente, quando você transmuta, você começa a acessar toda a sua memória cósmica, você começa a despertar todas as suas vidas passadas, você passa por um processo de resgate de toda a sua história. E você toma consciência dos seus familiares, quem foi quem, quantos foram, quem são essas pessoas, esses seres, né? Cada encarnação que você teve. E você, a partir do momento que passa para um nível dimensional, você começa a acompanhá-los, caso eles estejam aqui ainda evoluindo na terceira dimensão. Você toma plena consciência disso. Mas o apego e a identificação com eles diminui. Você não fica com tantos vínculos emocionais como a gente vive aqui na Terra, né? Isso vai ser dissolvido aos poucos. Você não vai ter esse laço emocional afetivo, né? O apego, esse vínculo humano diminui. Nós expandimos nossa consciência e conseguimos enxergar nossos familiares, nossos amigos, todos os seres que foram nossos companheiros, né, e companheiras, de outra forma, como se fosse parte de uma grande família cósmica, né? E a gente compreende que cada um tem o seu processo evolutivo, né? A gente passa para um outro patamar, expande nossa consciência e se desapega um pouco desses vínculos emocionais. Isso não significa que nós vamos deixar de amá-los, deixar de ter consideração por eles, né? Mas vai ser num nível muito mais consciente e superior, tá? Porque nós vamos entrar numa frequência de eternidade, né? Nós não vamos mais viver com essa sensação de morte, fim, encerramento de um ciclo e início de outro. Nós vamos estar acompanhando todos
infinitamente, eternamente, né? Então isso acaba, essa sensação de perda, de fim, de limitação, tudo isso acaba. A gente alcança uma liberdade, né, junto com essa sensação de que somos eternos realmente, e essas emoções que nós trazíamos da Terra, elas se dissolvem, né? A gente atinge patamares muito superiores de consciência. Por isso que as pessoas não entendem, quando a gente fala, mas a transmutação não exige evolução espiritual? Não exige que a gente tenha um certo nível de consciência? Exige, mas você não precisa ser uma iluminada, um santo, um ser totalmente desprendido da Terra, da matéria. Não, você pode ter ainda as suas conexões emocionais, seus vínculos familiares, afetivos, materiais. Só que quando você transmuta, você vai se desprender disso. Aos poucos você vai se libertando dessas amarras, desses vínculos, dos sofrimentos, dos apegos, né? Você fica cada vez mais consciente do seu propósito maior. Os entes queridos que já desencarnaram há mais de 20 anos, eles já reencarnaram ou ainda continuam no segundo anel? Eles têm consciência da verdade? Têm permissão para nos visitar? Depende, tá? Muitos estão no segundo anel ainda. Os ascensionados, aqueles que evoluíram muito, ficam muito tempo lá, porque eles não têm a necessidade de voltar. E de vez em quando eles têm a permissão, sim, de nos visitar aqui no primeiro anel. Nem sempre, tá? Eles não podem ficar indo e voltando quando eles querem, não. Existem ciclos de visitas, né? Que os moradores do segundo anel vêm nos visitar aqui. Até porque eles precisam disso. Agora, a reencarnação varia muito. Alguns precisam reencarnar muito rápido, outros não precisam tanta rapidez assim. Depende do compromisso, depende do que nós temos que fazer aqui, depende do que nós programamos na nossa placa para cumprir na Terra. A maioria das vezes a gente reencarna rápido, né? Para dar continuidade à nossa missão aqui. A gente não quer perder muito tempo lá no segundo anel, não. E a gente busca pessoas, geralmente, da mesma linhagem genética que a gente tinha antes, para reencarnar. Então é muito comum pessoas da mesma família ficarem reencarnando, mudando de papéis, né? Às vezes como filhos, pais, mães, netos, avós e tal, e vai trocando de papel na mesma linhagem consanguínea, sempre voltando, dando sucessão familiar na mesma árvore genealógica. Isso é muito comum, tá? Porque nós buscamos a mesma genética para dar continuidade ao nosso processo transmutativo, temos uma nova chance, né, de transmutar e realizar nosso compromisso na Terra. E também estarmos reencontrando os mesmos companheiros e companheiras que tivemos em vidas passadas. Qual o real significado da unção com óleo citado no Velho Testamento? Nós não temos ainda essa informação completa, definitiva, né? Mas todos esses trabalhos de ativação, com certeza tinham uma função no que diz respeito à parte energética do corpo humano. Com certeza os óleos, as essências, ervas, cristais, tudo isso era utilizado para trabalhar a energia do ser humano, do corpo, né? Principalmente nas ativações energéticas que nós realizávamos no passado. Então tudo isso tem a ver com esse treinamento que nós realizávamos. E os óleos, com certeza, tinha a ver com isso. Os banhos, né, também, lava-pés, todas as ativações que mexiam com os meridianos. Muitas vezes era utilizado, inclusive, argila, né, algumas ervas, plantas medicinais, óleos. Tudo isso faz parte desse conhecimento ancestral que era passado para as antigas civilizações. E hoje, muitas coisas são atualizadas, são modernizadas, né, dentro do momento atual que nós precisamos para receber as mesmas ativações. Cada época teve o seu processo, teve o seu conhecimento, teve as suas formas, né, de realizar as práticas terapêuticas, inclusive, e de ativações dos dimensionais. A Valquíria pergunta se no sítio que ela mora, ou nas redondezas, tem algum vórtice de energia, se é possível descobrir isso. Sim, Valquíria, tire fotos, né? Se aparecerem os ultras ali, com certeza é um vórtice de energia. Se aparecerem anomalias nas fotos, tem energia, tem vórtice de energia ali. Sempre que tem mata, rios, cachoeira, pedras, você vai sentir que tem uma energia diferente.
Vocês mesmos podem perceber isso. Quando vocês estão caminhando numa região com natureza, vocês podem perceber que tem alguns pontos que vocês param e sentem uma energia diferente, uma energia mais forte. Ali, com certeza, é um vórtice de energia. Tire uma foto digital ou com celular mesmo, vocês vão ver que vão aparecer algumas luzes diferentes, confirmando que é um vórtice de energia. Tá? Existem vários vórtices pequenos e vórtices maiores, né, na Terra inteira, na malha magnética da Terra. Maria Elvira pergunta, e quando a mãe que abortou já está velha e não pode mais engravidar? Bom, aí fica para a próxima encarnação. Com certeza, vocês vão voltar juntas depois, né? Porque o compromisso, ele não muda. Quando, né, vocês precisam nascer na mesma família, mãe, filhos, geralmente se estende para as próximas encarnações, tá? Isso não para não, isso continua acontecendo. Viemos para cá há mais de 4.000 anos antes de Cristo para cumprir uma missão. Precisava desse tempo todo? Sim, porque quando nós chegamos aqui, nós sabíamos que íamos perder a consciência, que nós íamos esquecer nosso compromisso. E a gente perdeu totalmente a noção da realidade quando chegamos aqui. Né? Como se você ficasse bêbada. Eu mando você para ir para um lugar, você fala, olha, você vai chegar no tal local, você tem uma missão lá. No meio do caminho, você começa a beber. Chega lá, no local da sua missão, você está completamente alterada. Perdeu totalmente a consciência e a memória do que você foi fazer lá. É isso que aconteceu conosco. Ficamos embriagados pela frequência da terceira dimensão, pelas emoções, né? Nos deixaram totalmente cegos e inconscientes do que deveríamos fazer. E estamos, esses milhares de anos, retomando nossa consciência para conseguir justamente realizar o que foi programado. E a nossa programação vai até 2028, no máximo até 2032. Foi a programação que os dimensionais que chegaram em 4004 a.C. fizeram para a realização do despertar e do compromisso dimensional que eles têm. Então, estamos na reta final, né? Quem ainda está bêbado, pode ser que fique atrasado e pegue só o próximo ciclo, uma nova chance, né, para a sua transmutação. Tivemos muito tempo, né, e agora estamos na reta final. 90% dos dimensionais não despertaram ainda. E agora, né? Estão perguntando, a Márcia Brits pergunta sobre o aborto, se existe punição para as mães que não podem ter mais filhos. Não, não existe punição, tá? Existem apenas consequências das nossas escolhas, nossas ações. Como nós temos compromisso, toda questão de ter filhos ou não é compromisso, é missão com filhos, tá? Se você não tem missão com filhos, tudo bem, você não gerou débito nenhum, mas alguma coisa você vai ter que resgatar com aquele ser numa próxima experiência, numa próxima encarnação, tá? Agora, quando você tem missão com filhos, pode esquecer, você vai ter um filho uma hora ou outra, vai ter, mesmo que o filho nem seja seu, você vai ter que adotar, vai criar, vai cruzar com alguma criança e você vai ter que passar por essa experiência de ser mãe, tá? Ou numa próxima encarnação, tudo recomeça. Agora, não existe isso de punição por parte de Deus. Existe a mãe se punindo pela culpa, né, que é imposta. Isso não existe, não precisa acontecer isso. Temos que tomar consciência, fazer a nossa parte, assumir a responsabilidade da nossa vida. É muito simples. Se a gente fez algo errado, se a gente teceu uma escolha que não foi positiva para nós e para alguém, vamos ter que fazer diferente. Vamos agir diferente. Vamos mudar nossa atitude de agora em diante. Não adianta ficar remoendo o passado. O passado já passou. O que temos pela frente é o que importa. Tá? E vamos fazer diferente. A culpa não leva a nada. Só atrasa o nosso desenvolvimento. E Deus não está nem aí para o que nós fazemos. Tá? Essa é a verdade. Não se preocupa com nossas ações. Nós somos responsáveis, nós somos deuses responsáveis pela nossa vida. Deus está cuidando da vida dele, da criação dele. Se nós somos parte da criação dele, ele determinou, a cada ação terão uma reação. Meus filhos, minhas criaturas, a cada escolha vocês terão consequências. Colham os frutos da sua plantação. É isso que ele determinou para a sua criação. Ele não está punindo ninguém.
Somos nós que estamos colhendo o que nós plantamos. É muito simples de entender, tá? Nós somos responsáveis. Não existe ser nenhum punindo a gente. Nós somos responsáveis. Consequência das consequências das nossas ações e das nossas escolhas. É isso que acontece. Dáquila tem a resposta, ou pode falar sobre Adolf Hitler, quem foi e de que lado estava, qual era a finalidade do projeto da raça ariana. Sim, nós temos as informações sobre isso, não podemos apresentar isso ainda, né, revelar isso ao mundo, porque vai gerar uma polêmica muito grande, mas o que a gente pode adiantar é que foi completamente manipulada a história do Terceiro Reich, as intenções, quem era Adolf Hitler, o que era esse movimento, né, que ocorreu da raça ariana na Alemanha, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso foi uma grande mentira, uma grande manipulação, tá? E temos que estar preparados para saber a verdade. É chocante, muito. Então, nem podemos tocar nesse assunto aqui, porque realmente nós fomos doutrinados, enganados e manipulados escancaradamente pela elite mundial a acreditar numa história mentirosa sobre tudo isso. Só isso que eu posso dizer até agora. Quem está na Área 51 e por que é proibido entrar? Existe uma das facções, um dos grupos dos Anunnakis, né? Uma das bases subterrâneas está lá, uma das facções. Tá? E existem vários experimentos militares que acobertam tudo que existe lá. É uma base militar que esconde uma das bases dos Anunnakis. Quem criou o campo eletromagnético da Terra? Quem impediu os Anunnakis de circulassem à vontade? Foram as 49 raças, principalmente o Hank Starr, que colocou, né, esse campo eletromagnético em volta do primeiro anel. Foi ele que fez isso. Andréia pergunta se as 50 raças estão ajudando o Enki. São 49, né? Você colocou mais uma raça aí. Seria bom, né? Mais uma para ajudar, mas são 49. São parceiras do Enki. A Valquíria diz que gosta de observar o fogo, né? Ficar em frente a fogueiras, lareiras. Perguntou o que pode ser isso. É interação, né, com a energia ígnea. Quando você interage com os elementos, o fogo, a água, o ar, as pedras, você entra em contato com os elementais da natureza, com os deuses da natureza. E você gera uma conexão, é como se fosse uma abertura de portal, quando a gente interage com os 5 elementos, né? E qual é o quinto elemento? Seria o éter, seria aquilo que nós mesmos geramos. Então, os 4 elementos principais da natureza, ar, terra, fogo e água, juntamente com o éter, que é o quê? A energia humana, a nossa energia vibracional, que é a energia crística que nós trazemos, né? Isso gera toda essa conexão de manipulação dos portais, da energia dimensional, com os elementos que são gerados na criação. Nós somos parte dos 5 elementos, né? Quando você interage com o fogo, você está interagindo, gerando uma conexão com essas outras realidades, né? Clarissa diz que a filha dela, de 9 anos, está com medo de dormir no escuro porque tem a impressão que alguém está observando. Ela pede para ela rezar quando ela dorme ou apaga a luz. O que pode ser? Não precisa se preocupar não, tá? Às vezes são os próprios dimensionais, os seres, né, que estão preparando as crianças para o futuro nesse momento do contato que elas vão ter. E muitas vezes eles fazem isso, né, como se estivessem observando elas. E não é para deixá-las com medo, não. Na verdade, é para ativá-las, já ir preparando certas partes do cérebro para elas irem sendo, vamos dizer assim, orientadas inconscientemente para uma ação, uma missão futura com eles, tá? Isso faz parte do desenvolvimento dos dimensionais. Todos nós passamos por isso em certo grau na infância. Tivemos algumas interações com eles, tá? E às vezes é assim mesmo, tá? Mas a intenção deles não é assustar ninguém. Agora, não precisa rezar, não precisa fazer oração, não, porque tem nada de negativo nisso, tá? Fica tranquilo. Dizem que Nossa Senhora já apareceu e mostrou o inferno. Isso procede? Com que intuito ela faria isso? Ela ajuda mesmo aqui na Terra? Ela atende ao chamado? Tudo que nós conhecemos como Nossa Senhora, tá? Na verdade é um arquétipo das divindades, dos seres de 9ª dimensão, das 49 raças, tá? São as divindades femininas
que aparecem, muitas vezes apareceram várias vezes, né, na sua frequência original, como divindades mesmo, e depois os religiosos pintaram uma imagem como se fosse Nossa Senhora, Mãe de Jesus, mas não era. Na verdade, são os seres, né? São as 49 raças dimensionais na frequência das divindades de nona dimensão se manifestando para os dimensionais aqui na Terra. Mas na linguagem religiosa se tornou a Virgem Maria, Nossa Senhora, de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, de Medjugorje, não importa. Sobre as profecias, né, que elas manifestaram, algumas são verdadeiras, sim, algumas manifestações, algumas informações que foram passadas são reais, tá? Mas também foram interpretadas pela igreja, pelas pessoas que manipulavam depois a informação que foi passada por elas, tá? A gente não tem como afirmar que tudo que foi dito é realmente o que foi dito. Desenvolvendo a pineal, podemos ficar mais vulneráveis? Não, tá? Desenvolvendo a pineal, você fica menos vulnerável a influências. Comecei a fazer exercícios e senti presenças de seres e vultos. Se são vultos e presença de seres, não tem perigo nenhum, tá? Não tem perigo. São seres dimensionais, estão se aproximando de você, quem sabe para um dia estabelecer um contato. Então não interprete negativamente. Você não precisa evitar isso. Agora, se você quer evitar, se você não quer ter esse tipo de interação, você pode acelerar sua frequência e dar o comando mental para que isso não aconteça mais, tá? Você mesma deve dar o comando para evitar e pedir que essas interações não aconteçam. Quando estivermos em outras dimensões, fora da Terra, sem esse processo de reencarnação, é somente neste caso que temos nossos outros corpos até chegar no nosso eu superior, o eu sou. Quando você transmuta com o corpo, você consegue se elevar e atingir a frequência do eu sou e do eu sou eu, né? E se aproxima cada vez mais da frequência do eu superior. É apenas através do desenvolvimento dimensional que isso acontece. Você não vai ter outros corpos, você vai ter o mesmo corpo que você conseguiu transmutar. E você vai conseguir manipular a matéria do seu corpo, da sua energia depois, tá? Então você transcende a natureza tridimensional, transcende a morte, transcende a reencarnação e atinge a frequência da vida eterna. E o seu corpo, o seu veículo, passa a ter essa frequência da eternidade. É um outro processo que acontece. Quando uma pessoa transmuta, ela vai para onde? Se fala muito sobre a ascensão para a quinta dimensão. Qual a diferença? As pessoas estão confundindo a transmutação com a ascensão dimensional ou espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Quinta dimensão é uma dimensão muito mais acelerada, transmutada do que esta nossa aqui. Ir para a quinta dimensão ou adentrarmos na quinta dimensão somente se nós conseguirmos acelerar nossa frequência, se nós realizarmos um treinamento para isso. Ninguém vai para a quinta dimensão sem transmutar. Não. Inclusive passa da quinta dimensão, né? Quem consegue transmutar com as emoções. Então, a ascensão espiritual não tem nada a ver com esse processo da quarta, da quinta dimensão. A ascensão espiritual ocorre na terceira dimensão ainda. O que acontece é que existem subníveis na terceira dimensão e a pessoa que morre passa pela ascensão. Ela não transmuta, ela ascensiona, porque ela perdeu o corpo físico dela. Então, o espírito vai ascensionar. O corpo foi perdido, né? Quem transmuta, obviamente que já ascensionou, só que o espírito consegue levar o corpo físico para outra dimensão da realidade. Isso sim é realizar a transmutação e a passagem para a quinta dimensão. Morrendo, ninguém vai para a quinta dimensão não, tá? Isso é um engano. Maria Fernanda pergunta sobre Sai Baba, que ele materializava o que queria. Ele perguntou a Divaldo Franco se acreditava que ele era Jesus. Mesmo Satya Sai Baba, que foi um grande mestre na Índia, né, teve seus desvios, né? Ele tinha, sim, uma paranormalidade muito alta, ele realizava materializações, sim, mas depois de um tempo ele começou a cometer alguns deslizes, né? Infelizmente, subiu um pouco para a cabeça e ele teve algum desvirtuamento, infelizmente, tá? Se perdeu no meio do caminho.
mas ele era um grande paranormal e um dimensional, sim. Ele realizou a missão dele, em parte, né, mas acabou morrendo. Então, não sabemos se ele ascensionou ou se ele já reencarnou, né? Mas a missão dele foi bem cumprida até certo ponto na Índia, no mundo inteiro, né? Mas deixou a desejar em alguns pontos, porque acabou deixando que o ego, né, e a fama sobressaísse ao propósito e ao compromisso que ele tinha, infelizmente. Quem é Abba, Pai? É aquele ser que interagia diretamente com o homem Jesus, tá? Abba era o ser que Jesus Cristo fazia contato, interagia com ele, era o orientador de Jesus, muitas vezes. Era um ser dimensional, extraterrestre, que fazia contato a todo tempo com Jesus Cristo, treinava ele, orientava ele, estava sempre com ele lá. Jesus chamava de papai, ou papaizinho, né? Abba, em aramaico. Era esse ser aí. Quem seria ele, né? Os livros Zohar, da Cabala judaica, e o Livro do Conhecimento, podemos confiar? Ou também foi manipulado? 60% dessas obras foram manipuladas, tá? 40% estão ali ressonantes com conhecimentos que foram trazidos realmente de forma fidedigna para a humanidade. Tanto o Livro do Conhecimento, que foi manipulado, desenvolvido e recepcionado, compilado na Turquia, como a Cabala, ou o Zohar, ou todas as obras vinculadas ao conhecimento cabalístico. Não essa Cabala negra de hoje, mas a Cabala branca, né? Conhecimento que realmente foi trazido na sua originalidade para o povo hebraico. Estava lá na origem da Cabala. Os sábios, os rabinos que traziam esse conhecimento da antiguidade, que foi totalmente manipulado também. Então pouca coisa ficou ainda, né, de forma fidedigna, resguardada na Cabala também. Infelizmente, houve muita adulteração, muita coisa mesmo. Quando transmutar, vamos deixar a Terra e nossos familiares, ou vamos conseguir que eles também consigam transmutar? Se os nossos familiares estiverem com o mínimo de frequência nos acompanhando, sim, pode ser que eles, através de ressonância vibratória, consigam transmutar com a gente. Agora, se eles estiverem totalmente contra e desconectados e fechados ao nosso desenvolvimento, à nossa frequência transmutativa, mesmo assim, que eles não consigam transmutar, mas eles vão receber sim um pouco dessa frequência e vão ser beneficiados após a morte, tá? Possivelmente vão ter um grande crédito após a morte no plano espiritual, no segundo anel, mas não vão conseguir transmutar, não. Apenas se de certa forma a gente conseguir fazer com que nossos familiares nos acompanhem, mesmo que seja de forma mínima, eles vão receber os benefícios também e vão conseguir transmutar juntos, mesmo que não seja na mesma intensidade que a nossa. Mas é isso, né? Depende de cada um. Cada cabeça, uma sentença. Cada ser humano tem a sua escolha. A gente não pode também forçar as pessoas, mesmo que sejam muito queridas a nós, que realizem esse processo com a gente. Agora, muitas pessoas falam o seguinte: então eu não vou transmutar, porque se eu transmutar, os meus familiares não vão vir comigo, né? Eu vou deixar eles para trás. Ou então dizem assim: eu prefiro morrer, porque aí eu vou para o mundo espiritual e vou encontrar todos os meus familiares lá, depois vou reencarnar e encontrá-los de novo aqui. Não. Quando você morre, você vai para um lugar no plano espiritual e os seus familiares vão para outro lugar. Cada um vai para a frequência que está após a morte. Muitas vezes não se reencontram, não. Vocês só vão se reencontrar numa próxima encarnação, mas não vão lembrar quem eram, tá? Vocês vão perder a memória. Vocês não vão saber que foram pais, mães, filhos, irmãos. Não. Vocês perdem a memória e recomeçam uma nova vida em outros papéis, mesmo que seja da própria família, né? Mas são outros papéis. Ninguém lembra de nada. Então, após a morte, vai haver um reset. Todos vão esquecer quem foram, o que estavam fazendo. Ninguém vai lembrar de nada. Então, a morte, mesmo estando acompanhando nossos familiares, é um processo de fim e de reinício de um novo ciclo. A transmutação, não. É justamente a continuidade na eternidade. Ninguém esquece de nada.
todos vão lembrar quem foram, o que são, o que estão fazendo aqui, e vão poder dar continuidade e acompanhar os familiares. Mesmo que você transmute sozinho, você vai poder acompanhar seus familiares no processo evolutivo deles. Eles podem ser que não te acompanhem, mas você estará acompanhando eles, né? Então, se você decide ficar para acompanhá-los, todos vão continuar aqui perdidos. Então, é preferível que pelo menos você faça a sua parte. E isso vai estar ajudando eles também a transmutar, se eles quiserem. Se eles não quiserem, não se pode fazer nada, né? Infelizmente. Os Anunnakis têm poder telepático? Eles sabem o que pensamos e sentimos? Se nós estivermos numa frequência baixa, sim, eles conseguem fazer um mapeamento do que pensamos, sentimos, né? Eles conseguem sim fazer essa manipulação e esse mapeamento, se eles quiserem, através da glândula pineal calcificada. A glândula pineal está calcificada, mas os Anunnakis conseguem utilizar a nossa glândula pineal como uma antena de recepção e propagação de ondas, como se fosse uma antena mesmo. Então eles conseguem jogar um sinal, uma onda eletromagnética com informações que a nossa glândula pineal absorve, capta, processa, interpreta como imagens no cérebro, e eles conseguem ler nossos pensamentos também. Por quê? Porque nós estamos na frequência que eles querem que a gente esteja, abaixo de 14 ciclos de atividade cerebral. Por isso temos que acelerar nossas ondas cerebrais, aumentar nossa frequência, porque aí nós saímos da faixa que as tecnologias dos Anunnakis conseguem atuar e manipular o nosso cérebro. Então a gente tem que subir. Eles não vão conseguir mapear, ler nossos pensamentos, nossos sentimentos e influenciar a gente se a gente estiver numa frequência alta. Quem, na verdade, foi santo aqui na Terra? Fiquei chocada quando soube recentemente que Madre Teresa de Calcutá era uma farsante. Será? Muitos dos supostos santos e santas nada mais eram do que farsantes, pessoas comuns que estavam ali para interpretar um papel, para serem pivôs, né, no tabuleiro da Igreja Católica, principalmente, né? Tem nada de santo e de santa, não. Muitos eram pessoas do bem, tinham pessoas de coração bom, que faziam o bem para a humanidade, mas estavam iludidos ali, né, achando que estavam buscando a santidade para se libertarem após a morte. E após a morte, ninguém se liberta coisa nenhuma, né? Então, foram enganados pela Igreja Católica, infelizmente. Mesmo que tenham evoluído muito espiritualmente, né, chegando lá, eles tomaram consciência de que foram manipulados, infelizmente. E, com certeza, alguns ascensionaram e outros já reencarnaram, estão aqui agora buscando justamente o oposto do que fizeram, né? Estão buscando o caminho real para a transmutação e a evolução espiritual que eles realizaram. Mas, infelizmente, muitos foram enganados e os santos e santas, muito poucos realmente foram, né? A maioria tinha nada de santo e santa, não. Era o oposto, tá? Porque umas estrelas brilham e piscam forte, parecem pular, e outras não brilham tanto, mas também luz muito forte. Bom, cada estrela é uma frequência, tem uma projeção holográfica que vem de algum lugar, de uma consciência, de uma inteligência maior, tá? Cada constelação, cada estrela, cada astro no céu tem a sua intensidade, tem a sua frequência, tem a sua vibração e tem a sua refração também nas camadas atmosféricas, que a luz se manifesta dentro daquela projeção que está havendo. Então, obviamente, cada luz, cada frequência vai ter uma percepção diferente para nós, né? Então, é por isso, na verdade. São manifestações de frequência e vibração diferenciadas, porque são projeções diferenciadas, né? Você pode nos falar sobre a missão do Dáquila Pesquisas, além das pesquisas de divulgação dos conhecimentos? Como todas as pessoas poderão ter acesso a esse trabalho? A missão principal do Dáquila seria despertar os dimensionais, tá? Para que os dimensionais possam reencontrar o compromisso deles, o acesso a esta missão que foi deixada lá atrás, há milhares de anos, para que fosse realizada agora, nestes momentos vindouros, tá? E, em contrapartida, Dáquila Pesquisas tem como objetivo principal levar
esse compromisso dos dimensionais e deixar esse legado para a humanidade. Nós, dimensionais, temos que deixar uma herança, um legado aqui para as futuras gerações. Legado este que tem a ver com conhecimento, com descobertas científicas, com o resgate da verdadeira história da humanidade, com o conhecimento real que conduz o ser humano para a sua evolução real, né? Trazer tecnologias inovadoras, trazer benefícios para o sistema, para que a humanidade possa ter uma vida mais digna, não é? Ajudar no que diz respeito à saúde, à educação, aos relacionamentos, a todas as áreas de desenvolvimento e evolução para a humanidade como um todo. É mudar o sistema, é fazer a diferença, né? Dáquila seria o instrumento, o corpo, né, para reunir os dimensionais para esta ação grupal e individual de cada um de nós. Então, temos muito o que fazer ainda, né? Muitas coisas que têm que ser feitas. Temos um longo caminho pela frente. Já são 23 anos, né, que Dáquila iniciou a sua missão com Urandir Fernandes de Oliveira e está dando continuidade aí para mais um período, mais um ciclo, né, de ação aí, vai ser derradeiro para essa grande mudança no mundo. E contamos com a ajuda de todos, né? Todos vocês estão convidados a fazer parte desse movimento, desse trabalho, né? Então, para ter acesso ao Dáquila é muito simples, né? Basta todos se associarem, todos fazerem parte desse movimento. É um grupo, né, que exige uma adesão, uma associação. Estamos na terceira dimensão ainda, né? Temos que lidar com a burocracia ainda da Terra. É um grupo de pessoas, então muitas coisas têm que ser estruturadas ainda de uma maneira humana, mas é um grupo que tem a intenção de fazer a diferença no mundo. Todos podem participar, é aberto a todos realmente, né? Não importa a idade, classe social, crença, não importa, tá? É um grupo eclético que acolhe a todos e que busca essa unificação de todas as frequências, de todos os conhecimentos, para que nós possamos passar para a humanidade essas descobertas e esse legado. Então, vai crescer muito ainda esse trabalho, nós estamos iniciando ainda, apesar de ter 23 anos, né, nós estamos iniciando esse projeto, que na verdade não é mais um projeto, né, já é uma consequência de uma execução que iniciou aí em 2018, que é o Dáquila Pesquisas, que antes era o Projeto Portal, que foi perseguido aí, né, durante muitos anos pela mídia, pelo governo oculto, né, fez questão de tentar destruir esse movimento e não conseguiu. Agora estamos aqui intactos, né, dando continuidade, propagando a luz do conhecimento nos 4 cantos do mundo. Esperamos até que os Anunnakis venham nos ajudar e fazer parte de Dáquila também. Vai ser um prazer estar com eles. A Bruna diz que a partir de março começou a sentir que tinha que fazer alguma coisa, né? E não estava fazendo, sentia muita ansiedade, palpitação no coração. Pergunta se tem ligação com o momento que estamos. Sim, Bruna. Tem a ver com a mudança do sistema Terra, tem a ver com o despertar dos dimensionais e principalmente com a sua placa que estava vibrando, tentando ativar você para o seu compromisso. Porque chegou a hora, não dá mais tempo para esperar, né? Então, todos que estão tendo essa sensação, essa inquietação, esse incômodo, que tem que fazer alguma coisa, que estão parados, que tem que fazer alguma coisa, veio uma ansiedade, um nervosismo, sabe? Uma sensação de que está parado, que algo vai acontecer, é porque a sua placa estava lá programado por você, que você deveria despertar e fazer alguma coisa agora. Por isso que você está sendo mexida dessa maneira. É você mesmo que programou esse despertar para você. Então, você está sendo chamado e chamada para esse compromisso que você mesmo assumiu lá atrás. E agora chegou o momento, tá? Temos aí poucos anos para iniciar esse trabalho e realizar essa missão que nós temos e garantir nossa transmutação. Se não for agora, só no próximo ciclo vamos ter essa chance, tá? Mariana pergunta do conhecimento da gnose, do mestre Samael, se os conhecimentos sobre alquimia, do matrimônio, do casal são verdadeiros. 30% das informações que Samael deixou através da gnose são verdadeiros, sim.
tem um fundo de verdade. 70% foi um falso entendimento, um engano que houve nas escolas esotéricas, tá? E ele mesmo já tomou consciência disso, e a gnose chegou num ponto que estagnou e interpretou de forma equivocada a questão da energia sexual, do matrimônio, da Kundalini, e houve um engano ali. Mas ele mesmo, o mestre Samael, já tomou consciência disso, porque ele está ascensionado. Ele conseguiu ascensionar, né? Ele morreu e tomou consciência disso e está trabalhando agora para transformar um pouco desses enganos que foram passados pela gnose. A Fátima pergunta sobre os enganos que muitos cristãos tiveram, né, nessas informações que foram passadas na Bíblia. A questão do juízo final, que todas as nossas ações seriam revistas, né, e a questão do livro da vida. Não foi um engano, tá, Fátima? Juízo final é o juízo dos dimensionais. É justamente este momento que nós iniciamos em 2010 para cá, quando os dimensionais deveriam despertar. Isso já está acontecendo, que é o juízo final, que é a última oportunidade que nós temos para resgatar e realizar nosso compromisso junto às 49 raças e a Emanuel e Lilith, né, que são os representantes supremos das 49 raças. Então, o juízo final foi o momento que os dimensionais deveriam estar despertando para os 144 mil. Era a última chance desse resgate acontecer. E isso já aconteceu, está acontecendo, né? Está em curso já, há muito tempo. Agora, o livro da vida tem a ver com as nossas placas, tá? Com o que nós escrevemos nas nossas placas. A nossa vida, o nosso compromisso, o nosso destino, a nossa programação aqui na Terra, que ficou conhecido na Bíblia como o livro da vida. Nós temos que acessar nossa placa, nosso livro da vida, para reativarmos nosso compromisso aqui na Terra. É isso que foi programado por nós lá atrás, e na Bíblia, nesses ensinamentos, registros que ficaram ali apresentados, diz respeito a isso. Eunélia pergunta como pode treinar e conseguir dominar os 4 elementos. Como seriam esses treinamentos? São os treinamentos de magia, né, que muitos no passado realizavam. Agora, esses treinamentos de magia, de alquimia, tudo isso tem a ver com esses treinamentos de frequências mais aceleradas, dimensionais, tá? É o que nós realizamos, né, nos nossos treinamentos em Dáquila, mas não com esse teor da magia, da alquimia, manipulado pelo governo oculto. É um outro conhecimento, tá? E que não tem nada a ver com misticismo, com ocultismo, nada disso. É um conhecimento muito mais prático, científico, dentro da metodologia lilarial que nós temos, né? Que nós conseguimos desenvolver nossas habilidades interagindo com essas frequências, que são os elementos, são as energias elementais, os deuses da natureza, as frequências dimensionais. Tudo que nós falamos aqui, né? Nas lives, nos vídeos, tem tudo a ver com isso. As pessoas estão perguntando sobre os vórtices de energia, que viram seres, que viram luzes. Todas essas perguntas, pessoal, que vocês viram alguma coisa na natureza, luzes, sonoplastias, sabe, aromas, todos esses fenômenos são interações com os seres, tá? São eles se fazendo presente. Então tem muitas perguntas aqui perguntando sobre isso. Eu vi uma luz, apareceu uma luzinha assim, será que são eles? Todas as luzes têm a ver com a presença deles, tá? Com os ultras, com os seres. Então não tenham dúvidas sobre isso. E todas essas manifestações, todos esses fenômenos, silhuetas de luz, você pode ver até o ser andando na mata, tudo isso são preparações, tá? Todos esses fenômenos é preparação para futuros contatos e parcerias que vamos estabelecer com eles, tá? Fiquem tranquilos, não se preocupem com os fenômenos em si. Todos os fenômenos são para preparar a gente para algo muito maior. Então continuem fazendo os exercícios, os treinamentos, as interações, que vocês vão se surpreender, porque esses fenômenos vão aumentar cada vez mais. Mas assim, não precisa perguntar para a gente o que são esses fenômenos, porque são preparações, tá? Sempre são preparações. Então, depende de cada um também, porque para cada pessoa, o fenômeno acontece de forma diferente. É difícil para também eu saber, tentar identificar o que é para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma energia diferente da outra, né?
Então eu posso mapear a minha frequência e vocês têm que mapear a frequência de vocês, né? É difícil interpretar isso, tá? Foi Deus Pai Emanuel que criou Adão e Eva? Não. Foi Enki. Enki, juntamente com a ajuda de alguns Anunnakis, tá? Que criaram a raça adâmica. Adão e Eva. Adapa e Titi. Eles realizavam algumas experiências genéticas com uma raça primitiva que existia aqui na Terra, e em certo momento houve também a participação dos dimensionais. Emanuel e Lilith também ajudaram, juntamente com todos os dimensionais, as divindades, ajudaram também no aperfeiçoamento da raça adâmica. Ajudaram o Enki nesse processo aí. Então, teve a participação do Enki, dos Anunnakis, e também dos dimensionais ajudando em alguns aspectos. O que acontecerá se esses dimensionais não acordarem, esses 90%? Vão desencarnar, né? Vão passar pelo processo da morte mais uma vez e terão uma nova chance em pequenas janelas transmutativas que vão existir nos próximos 5.125 anos, tá? Ou vão ter que esperar para o próximo ciclo, para uma grande onda moduladora, né? Que vai favorecer a transmutação deles após 5.125 anos. Depende de cada um. Depende da evolução, do despertar individual de cada um. Se os dimensionais não conseguirem despertar a tempo, vai só a leva daqueles que despertaram. É assim que acontece. Eunélia pergunta se quando tem abortos espontâneos, se tem alguma causa. Geralmente, Eunélia, é quando vai dar alguma coisa errada na gestação ou no nascimento. Então, o ser dimensional que está encarnando, né, ele percebe que vai ser prejudicado, que ele não vai conseguir ter um corpo como ele gostaria, vai dar alguma coisa errada. Aí ele mesmo deleta o processo de nascimento dele, cancela, né, e decide reencarnar depois numa próxima oportunidade. É isso que acontece. A maioria dos abortos espontâneos é por esse motivo, né? Ou por alguma anomalia que acontece no corpo da mãe, no processo de gestação, né, da mãe, que atrapalha o processo reencarnatório. Então ocorre um interrompimento para que nada dê errado, né? Principalmente quando o ser que está encarnando não tem débitos a cumprir e não programou a anomalia. Porque às vezes, quando o indivíduo nasce com alguma anomalia, alguma questão que realmente teve que nascer com aquela dificuldade, né, ou aquela deficiência, entre aspas, é porque estava programado no processo de gestação que isso acontecesse, tá? Então ele vem justamente para passar por essa experiência. Então não acontece o aborto. E tem casos também que a própria mãe não consegue suportar a vibração energética acelerada do dimensional que está encarnando. Porque às vezes o ser que está vindo, ele tem uma energia muito alta, muito grande, né? E a mãe está numa frequência mais baixa, ela não consegue acompanhar a frequência do ser que está encarnando, do filho dela, né? Então, o corpo da mãe não suporta a energia do dimensional que está vindo. Então, às vezes acontece isso aí também. Rome Karina pergunta se na psicologia vai surgir uma nova abordagem para esses novos conhecimentos. Ainda não existe, né? A psicologia transpessoal e a psicologia humanista foram o que mais se aproximaram, né, dessa visão mais espiritual, dimensional da coisa. Porque todo o conhecimento foi fragmentado, né? Até os psicólogos tentaram entender a mente humana e não levaram em consideração o ser integral, né? Mas a psicologia transpessoal, a psicologia humanista e algumas vertentes da psicanálise também já tentam desvendar esses mistérios, né? Então acho que no futuro vai acontecer uma unificação das abordagens da psicologia, porque todas elas têm alguns fragmentos de verdade no que corresponde ao conhecimento e ao funcionamento da mente humana, né? Então acho que mais para frente nós vamos ter aí essa unificação também da psicologia, da espiritualidade, do conhecimento dimensional como um todo, né? A psicologia precisa avançar também, assim como a medicina e outras ciências, né? Todas precisam evoluir muito mais ainda. Os Anunnakis do quinto anel são mais desenvolvidos que o do primeiro anel? Não que são mais desenvolvidos, né?
Mas no quinto anel foi a origem deles. Não sabemos se eles são de lá, mas eles vieram do quinto anel. Pode ser que eles tenham vindo de um outro lugar ainda misterioso para nós, antes do quinto anel, né? Então existem Anunnakis, existem raças no quinto anel, né, que estão mais desenvolvidas, e aquelas que estão aqui no primeiro anel, pode ser que tenham estagnado o processo evolutivo deles, né? Porque estavam aqui e ficaram presos aqui. Nós não sabemos ainda o que de fato aconteceu, mas existem diferenças sim, de várias raças, né? Quem criou a roda de Sansara e qual a importância para a evolução dos seres? Duas razões, né? Primeiro, que o processo da morte e da reencarnação foi uma forma de atrasar a evolução do ser humano, da raça adâmica aqui no primeiro anel. Então, assim, o ideal e o certo era que todos os seres vivessem por um longo período de tempo. Mas a reencarnação também surge como uma lei, a roda de Sansara, né, como os budistas falavam, surge como uma lei de evolução para favorecer a reconstituição do corpo. Se nós precisamos do corpo, então a reencarnação é algo bom, porque nós precisamos resgatar o nosso corpo. Sem a reencarnação a gente não ia conseguir. Agora, neste momento desse novo ciclo que estamos adentrando, pode ser que a gente consiga, nessa nova fase, nessa nova era de evolução, né, pode ser que a reencarnação se torne algo obsoleto e a gente consiga reconstituir nossos corpos de outra maneira, não necessariamente pela reencarnação. Então, a roda de Sansara, a reencarnação, o ciclo de nascimentos e mortes nos aprisionou aqui, mas ao mesmo tempo nos dá a opção e a possibilidade de nos libertarmos, porque nós conseguimos resgatar o nosso corpo, né? Senão ficaríamos presos no mundo espiritual eternamente. Os aspectos de Carl Jung podem nos ajudar no nosso comportamento e emoções? Sim, é bem interessante o estudo dos arquétipos de Jung, né? É importante para quem gosta dessa parte, desse estudo, tem muita coisa interessante sim para compreender a natureza mental do ser humano, emocional, os arquétipos, né? É muito interessante isso daí. É uma parte, né, do conhecimento que está disponível para todos aí. Os Anunnakis vivem em família? Tem crianças Anunnakis? Sim, existem famílias Anunnakis, crianças, igualzinho a gente, tá? Os dimensionais, como vivem? Da mesma maneira. Eles também têm famílias, têm descendentes, né? É tudo muito parecido, só muda o tempo de vida, a frequência, a genética, muda esses aspectos, mas o padrão original da criação sempre foi esse, né? Pais, mães, filhos. Polaridade masculina, polaridade feminina, criando outras polaridades. É sempre assim, essa multiplicação da existência. Em todos os reinos, né? Se dá através desse caminho de cocriação e de família e de procriação e de multiplicação e de expansão do universo. Tudo se dá dessa maneira. Pode falar um pouco mais sobre Conde de Saint-Germain? Conde de Saint-Germain foi um grande personagem. Ele era um ser transmutado, tá? Não sabemos ainda quem ele era, quem ele foi, de fato. Mas ele não morria. Ele tinha habilidades, ele permanecia eternamente jovem durante milhares de anos, né? E as pessoas não entendiam como é que aquele ser podia se manifestar sempre com a mesma aparência, sem envelhecer, com intervalos muito grandes de tempo. Agora, o mestre Saint-Germain da chama violeta, isso é outra história. Isso é uma situação, é um arquétipo criado pelos seres humanos, né? Que colocaram ele como se fosse um mestre ascensionado. Uma coisa pode ser que não tenha nada a ver com a outra. Quem criou o primeiro projeto humano? Não foram os Anunnakis, tá? O primeiro projeto de criação do ser humano veio de raças dimensionais, de seres muito mais evoluídos, né? Que criaram realmente o primeiro ser humano. Vamos dizer assim, se existiu um primeiro ser humano na terceira dimensão, ou uma primeira raça, com certeza tem a ver com os dimensionais, tem nada a ver com os Anunnakis. Inclusive os Anunnakis foram criados e têm a sua origem, né, por consciências superiores também. Agora, depois, os Anunnakis descobriram
a fórmula, o conhecimento para criar também uma raça humana. E eles assim fizeram através de manipulações genéticas, né? Aí é outra questão. Agora, os primeiros seres humanos, realmente, a gente não tem registro da criação deles ainda. Nós não sabemos isso ainda vamos descobrir e desvendar esse mistério aí. Quando transmutamos, teremos trabalho para a eternidade? Auxiliar outras raças pelo universo afora? Exatamente isso que acontece. Quando nós transmutamos, nós começamos a enxergar o todo, a evolução dos universos, a evolução de todas as raças, né? Nós começamos a ajudar, porque diante da eternidade, nós não morremos mais, não sentimos fome, frio, calor, medo de morrer, não envelhecemos, não temos que ganhar dinheiro, não temos que sobreviver. Então o que nos resta, a não ser realizar um trabalho de auxílio, de ajuda, de propagação de tudo aquilo que vai levar a uma evolução maior para todos aqueles que estão abaixo de nós. Então nós vamos enxergar um caminho de evolução acima de nós e vamos enxergar abaixo de nós muitos que precisam chegar onde nós chegamos. E o que nós vamos escolher? Diante dessa consciência, aí brota o amor que nós falamos antes, né? Nós vamos escolher com certeza ajudar aqueles que estão abaixo de nós e vamos renunciar egoisticamente a uma elevação maior. Nós vamos continuar ajudando as humanidades, os mundos, as raças de terceira dimensão. E é isso que as 49 raças fazem. Quem são as 49 raças dimensionais? São aqueles que estão num nível superior, poderiam já estar muito além, mas decidiram ficar aqui para auxiliar aqueles que estão num nível abaixo, tá? E nós, dimensionais que encarnamos na Terra, estamos aqui também em sacrifício. Nós viemos para cá, estamos passando pela condição humana, estamos usando um corpo planetário para realizar um compromisso na Terra, para mudar este mundo. Por isso que é tão difícil para nós. Por isso também que a gente não tem tantos débitos assim como a gente pensa. A gente errou, a gente teve ações equivocadas, mas nós estamos aqui para pagar nada. Não temos karma negativo, não. Nós temos um compromisso com a humanidade. E é esse compromisso que temos que assumir e realizar. Assim, nós vamos conseguir retornar através da transmutação e continuar nosso trabalho ajudando a humanidade a partir de outras dimensões, tá? É isso que vai acontecer. Não há outro caminho, né? O egoísmo, o mal, né, o medo, essa sensação de que temos que cuidar do nosso próprio umbigo, só existe aqui, na terceira dimensão, no sistema Terra. Em outras realidades, isso não acontece. Quem já está da quarta dimensão para cima, não tem egoísmo no coração, não tem esse sentimento de maldade, de querer tudo para si. Não, eles já estão num nível de cooperação, de união, de consciência, de amor, de unificação, com a intenção de fazer o melhor possível para a evolução de todo o universo, porque eles compreenderam que todos que estão abaixo deles fazem parte do mesmo corpo, fazem parte do mesmo ser. Não importa se alguns estão acima, outros estão abaixo. Todos fazem parte da mesma consciência universal, da mesma energia suprema, do mesmo Deus Criador, o casal Criador. Então todos somos parte de um único movimento. Todos temos que chegar no mesmo objetivo. E é por isso que estamos aqui. Então, a nossa transmutação, a nossa evolução e o nosso compromisso é para trazer milhões de pessoas, de seres humanos, de animais, de Anunnakis, de outras raças, de vegetais, de minerais, de elementais, de todos os seres que existem na criação, para que nós possamos evoluir como um corpo universal, como partes deste mesmo ser supremo que nos manifestou e nos criou. Somos como se fossem células de um grande corpo que precisa evoluir junto. E é isso que nós vamos realizar após a nossa transmutação. Ou
vamos realizar agora, a partir de agora, assumindo a responsabilidade da nossa vida e fazendo o melhor para mudarmos o mundo à nossa volta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí se alguma pergunta ficou pendente, porque realmente são muitas perguntas, né? Não dá para acompanhar todas, mas eu agradeço aí a presença de todos vocês. Vejam as lives do canal, façam as perguntas que sentirem necessidade e uma boa noite a todos. Fiquem bem aí.